De volta já aqui com Bem Assim, olha só pessoal, vamos agora ficar muito bem informados, porque isso é bastante importante, tá, esse assunto. A gente tem vivido recentemente uma crise, né, na saúde que envolve um método de proteção essencial, tá, para qualquer vida, isso que é a vacina. E aí, para falar um pouco com a gente sobre esse assunto, sobre esse tema, eu recebo agora aqui o pediatra Helder Costa. Muito bom dia, doutor Helder. Bom dia, voltou de Mara. férias, já pode agora nos passar informações. Ah, exato. 10 dias de férias, o médico não pode sair Mas muito. merece. Né, Mara? Ah, certamente. Ele está aproveitando também, né? Vamos lá, vamos falar vacinas. Esse tema que a gente tem escutado tanto falar, principalmente nesse ano, né? Vieram aí à tona, enfim, vários boatos de que as pessoas não estavam vacinando por conta de boatos do WhatsApp. E muitas vacinas importantes não alcançaram as metas, né? De acordo com o Ministério da Saúde. Antes de a gente falar sobre tudo isso, por que é importante vacinar, doutor Helder? Bom dia, pessoal do Bem Assim, né? A vacinação foi o maior da história do mundo, o maior método de prevenção, de evitar doenças em toda a história. Para vocês terem uma ideia, a varíola dizimou populações. 1/3 da população mundial foi dizimada pela varíola. E ela foi totalmente erradicada através da vacinação. Então, o começo das vacinas começam com a varíola. Uhum. Eles foram fazendo experimento. Isso vem antes de Cristo. Então, a vacinação é extremamente importante. Mais de 25 doenças podem ser evitadas, tanto vírus como bactérias. Então, você pode prevenir mortes. Então, a eficácia é extremamente importante. Você falou uma coisa bastante importante, prevenir mortes, salvar vidas. Tem muita gente que ainda não tem essa noção, né, que a vacina ela é capaz de fazer isso. Certamente. Hoje com as redes sociais, né, então as pessoas começaram a publicar coisas, fake news, né? Sim. Você acha, pensa, né? Então tem modas, principalmente mais no exterior. No Brasil, 70% das pessoas acreditam na eficácia das vacinas, 70%, né? E nós estamos com um problema hoje, né? A gente está conversando aqui sobre o baixo índice de vacinação. Exato. Então, a meta é atingir 95% de cobertura. Então, quando você faz uma campanha de vacinação no Ministério da Saúde, tem que atingir 95%. Foi atingido em 2017 75%. E isso é uma coisa extremamente grave. Ainda faltou uma porcentagem bastante significativa, né? Deixou um furo aí grande, né? A população descoberta. A população descoberta, né? E onde é que teve falhas, que começaram a questionar, o que aconteceu, né? Isso. O que aconteceu? Hoje, o sistema de vacinas do Brasil, ela tem um dos melhores do mundo. A quantidade de vacinas que nós temos, o país é um país continental, é um trabalho muito bonito, é um trabalho muito bem feito, mas o que se pensa e aí vê os questionamentos é o seguinte: como essas doenças não estão aparecendo, não aparecem casos assim evidentes, as pessoas ficam relaxadas. Então acha que não tem problema, não mata, o sarampo não vai dar problema para o seu filho, aí começa a esquecer. Corre do dia a dia, as mães às vezes não têm tempo, os postos de saúde têm uns horários, então não tem tempo para ela ir, vai ficando, eu acho que não. Né? Então, não vai dar eles em acham nada, que a causa né? foi isso aí. Né? A causa maior foi isso aí, o relaxamento. Você vê quando tem um surto de gripe, H1N1, todo mundo sai, faz fila, preocupação. Então, a eficácia do programa de vacinação no Brasil e no mundo fez com que as pessoas relaxassem, as doenças desapareceram. É como se várias doenças foram erradicadas devido às vacinas, é um ciclo, né? As doenças elas foram erradicadas devido às vacinas, criou na população uma certa segurança, vamos colocar assim, uma falsa segurança, de que aquela doença ela não existe mais, e as pessoas elas deixaram de vacinar. Exatamente. Seria mais ou menos assim? Exatamente isso aí. Então, está havendo todo um trabalho, eu venho aqui, eu como pediatra, os pediatras do mundo todo, a gente está reforçando, a gente está ali na ponta, conversando, explicando, orientando, tirando as dúvidas, e a imprensa, tudo, é um trabalho que tem que ser feito de divulgação, de conscientização das pessoas. Né? Vamos falar as vacinas principais, vamos colocar assim, né? As principais, as que são essenciais, que não se pode deixar de dar em criança, desde o comecinho da vida. Tá. A gente segue o calendário vacinal do Ministério da Saúde. Tá? Então, a criança nasceu, aí tem logo a BCG, hepatite B.
Então, são as principais, as iniciais. E depois vem toda uma sequência, a de coqueluche, né, a DPT, que é aquela dos 2 meses. Então, tem toda uma sequência. A BCG ela vai proteger de quê? Contra a tuberculose. As formas graves, as meningites principalmente, as formas graves da tuberculose. A gente sabe que a tuberculose não é tão comum, é mais no meio assim, mais pobre, onde tem alcoolismo, então fica restrito. Com a AIDS começou a surgir, a voltar a tuberculose. Então, é uma prevenção das formas graves. Tá? Mas aí tem a hepatite B, tem a coqueluche, que é uma das doenças que se a criança, o bebê principalmente, pegar, é um risco de ir para UTI e risco de mortes. Né? Então, a coqueluche, o tétano e a difteria. Então, no 2º mês, você tem essas vacinas aí. Aí vai entrando as meningites, que é a meningocê, né? E as outras que são uma gama, né? São 19 vacinas atualmente no calendário vacinal. Tem essas públicas e tem algumas que é feito no setor privado que não entrou na rede pública. Certo. Poliomielite é importantíssima, né? Muito. A poliomielite foi erradicada há um certo tempo atrás, né? Então, há uns 20 anos atrás, você via pessoas com polio, 30 anos atrás, pessoas com polio, mas ela foi erradicada. A polio causou muita deficiência, pessoas, né, com paralisia, né? Paralisia infantil. Eu lembro que quando eu era pequenininha era a gotinha. Exato. Era a campanha da gotinha. A campanha da gotinha. Então, isso aí foi feito um trabalho muito bem feito e a polio, graças a Deus, foi erradicada. A gente está com um problema com sarampo. Isso, era isso que eu também queria que você falasse sobre a questão do sarampo, né? A gente tem visto aí que foi uma campanha bastante intensa para fazer os responsáveis, os pais, as mães vacinarem as crianças em relação ao sarampo e ainda assim não foi atingida a meta que o Ministério da Saúde estabeleceu. Exatamente. Nós tivemos o problema do sarampo no Brasil recente, nós estamos tendo com esse problema por mais de 1.900 casos. Uma coisa que estava praticamente erradicado, subiu, eles ficaram extremamente preocupados. O problema se deu lá na região norte, com a questão da Venezuela. Então, a imigração dos venezuelanos com baixa cobertura vacinal, eles trouxeram a doença para o Acre. E como existia, as pessoas deixaram de vacinar os filhos, tem aquela cobertura de 75%, só 75%, algumas crianças brasileiras começaram a pegar. Então, houve mortes, ocorreram alguns casos de morte, um percentual de mortes, e a preocupação, esse surto do sarampo tem a ver justamente com a questão da Venezuela. Esse ano também a gente enfrentou um boato, principalmente espalhado pelo WhatsApp, né? Como você bem colocou, fake news, de que as vacinas elas não têm efeito, de que os pais não vacinassem porque não se tem efeito, então pode até se causar o autismo, né? A gente viu bastante desses boatos. Isso é verdade? Isso é mito? Como é que a gente pode explicar para o pessoal de casa a importância das vacinas? Primeiro, assim, falando dos efeitos, a vacina, como eu falei, foi o maior programa de prevenção de doenças que já existiu na humanidade. Eu tenho 27 anos de medicina e na época de estudante, eu lembro que lá no pronto-socorro, no HGE, no atual HGE, a gente fazia muito traqueostomia, abria aqui a garganta das crianças, aqui é para a criança respirar, que tinha aquela membrana da difteria. Então, eu peguei essa fase. Era muita criança morrendo, sem conseguir respirar. Então, hoje você não vê mais isso, a difteria. Você não vê o tétano, muito raro, né? Tétano, a polio, a coqueluche ainda existe uma incidência, e aí depois eu vou explicar sobre isso, ainda existe um percentual, você não consegue dar 100% de cobertura, mas grande parte das doenças, sim. Então, eficácia comprovada, de cada 4 milhões de pessoas, de crianças são vacinadas, você tem 20 milhões sem doença. É impressionante, você previne 20 milhões de doenças, na verdade. Sim. 20 milhões de doenças. Então, custo-benefício é altíssimo. Em relação ao autismo a gente vê no consultório, e eu vi nesses últimos 10 anos, realmente a incidência está altíssima de autismo. Há uma preocupação de toda a classe médica, há uma preocupação dos neuropediatras, dos psicólogos, todo mundo, dos pediatras, em dar diagnóstico precoce. Realmente está acontecendo alguma coisa, mas já foi comprovado que não é vacina. Então está se buscando uma relação, já se busca uma relação com um índice de ácido fólico mais elevado, eles estão buscando
Então, ficou muito fácil alguém dar, eu acho que é a vacina, porque está se tomando muita vacina. Mas não, comprovadamente, cientificamente, não tem relação do autismo com a vacinação. Ok, muito bom a gente explicar isso. As vacinas, elas podem causar efeitos colaterais, se a gente pode dizer, é normal que algumas vacinas causem? É normal. Pequenos efeitos colaterais, tá? De vermelhidão no local da picada, um pouco de febre, dor, irritabilidade, isso é comum. Até assim, uma vacina, ela está fazendo efeito, a gente sabe quando dá reação. Sim. Né? Então, ela está boa, está bem conservada e tudo. Tem as reações eventuais com febre graves, mais graves, temperatura muito alta, mais de 39, ou casos de convulsão, que é raríssimo. Em poucos casos acontece isso. Quando acontece, é informado isso a nível do Secretário de Saúde e existe o CRIA, que é onde você vai tomar vacinas menos alergênicas, então tem essas vacinas especiais, mas é raríssimo, 1% só. Certo. A gente está aqui falando dos casos das crianças, mas é importante também reforçar que quem é adulto também deve continuar com a caderneta de vacinação em dia, né? E às vezes se esquece, né? Sim, às vezes esquece. Então é importantíssimo, depois daquela vacinação que a gente tem, que você vai ali completar ela ali, 6 anos, está completa, né? Tá basicamente. Aí vem os reforços. Então, a cada 10 anos, adolescente, né? Tem um HPV, sim, tem um HPV nos 9 aos 12 anos, que é feito já na escola, mas o adolescente de 14 anos já tem que tomar reforços para DT, difteria e tétano, né? Então, a cada 10 anos tem que estar fazendo os reforços. Hoje está na mídia, né? A Sabrina Sato, né? Que ela está vacinando toda a família, uma orientação do médico dela, toda a família mais próximo contra a coqueluche. Vamos falar exatamente, né? Então, ela falando, justamente explicando, a coqueluche, a criança, ela só começa a tomar a vacina a partir de 2 meses, mas há caso da criança pegar a coqueluche antes de fazer a vacinação. E as pessoas que trazem, geralmente são adultos, né? Os cuidadores, os tios, as avós. Como essa cobertura vacinal às vezes não está muito boa, então eles estão recomendando você fazer uma dose da DTPA, que é o nome da difteria, vacina. tétano e coqueluche. Essa você vai encontrar em clínicas privadas. Então, pelo menos uma dose para dar um reforço. Vai vir um recém-nascido. Quem tem criança, então, fica aí bastante importante essa alerta. É uma coisa nova, né? A Sabrina Sato chamou a atenção, né? Porque ela está na mídia, né? Mas é importante. Aqueles adultos que estão ali podem levar a doença para o pequenininho e muitas vezes uma coqueluche na criança nessa idade é igual à internação, muitas vezes em UTI, né? Com pneumonia, com insuficiência respiratória. Coisas bem graves. Mas é importantíssimo todo adulto, e aí é bom a pessoa ir lá no posto de saúde para ver os reforços. Isso mesmo. Procura aí tua caderneta de vacinação, tá? E vai se cuidar. Doutor, para a gente fechar esse bate-papo, dicas, enfim, lembretes que são essenciais e importantes sobre vacinas, sobre a importância das vacinas para as pessoas que estão nos assistindo. Então é isso, gente. Nesses 2 primeiros anos de vida, né, você tem que estar levando seu filho para o pediatra. A gente estava falando aqui, falou sobre 1000 dias, então começa lá ao nascer, com 15 dias, procurar um posto de saúde ou consultório e fazer o acompanhamento. Então, você sempre está com a caderneta de vacinação, quando você for o profissional de saúde, a caderneta de vacinação junto com você, né? Fazer todos os testes, teste de pezinho, teste de orelhinha. Então, esse documento ele tem que ser tão importante como o documento de identidade. Ele tem que ser guardado para a vida toda. Você tem em mãos. Então, a caderneta é importante. Então, o cuidado em preservar aquela caderneta, botar uma capa, colocar no local adequado para não se perder. Mas mesmo assim, se perder, volta lá onde foi vacinado, que o pessoal tem esses dados e corrige, faz uma nova. O registro, né? Registro. Vacina é importante, tá, gente? E ajuda a prevenir várias e várias doenças. Então, não deixe de se vacinar se você é adulto, não deixe de vacinar a sua criança, não deixe de vacinar a sua família, tá? Se mantenham em alerta, porque é importante sim. Não caiam em boatos, em mitos de redes sociais, em fake news que são espalhadas, tá? Vacinem-se. Doutor Helder, muito obrigada mais uma vez. Sempre muito bom ter você aqui com a gente, tá certo? Bom dia. Bom dia. Você que tá aqui ligadinho com a gente não vai sair daí, porque para encerrar o programa tem muita música, tá? Com Rodrigo Avelino no próximo bloco. Volto já já.